noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Nós vamos dar início à nossa reunião pública desta quarta-feira e, para início e preparação do ambiente para a prece, nós vamos pedir ao nosso irmão Alexandre que leia do livro Sinal Verde, a lição. Boa noite. Separações. Nas construções do bem, é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros e, em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que se nos fazem mais estimáveis. É preciso aguentar a separação, quando necessária, como as árvores toleram a pó. Erro grave reter conosco um ente amigo que anseia por distância. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas que se bifurcam para atender aos desígnios do progresso. Não servir de constrangimento para ninguém. Se alguém nos abandona em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos, e se não nos é possível atender à obra em regime de solidão, a divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros que se nos associam à luta edificante. Nunca pedir ou exigir de outrem aquilo que outrem não nos possa dar. Não menosprezar a quem quer que seja. Saibamos orar em silêncio uns pelos outros. Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. Aproveitando a vibração desta página tão bonita, vamos orar, agradecendo a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade de aqui estarmos, pedindo a Jesus, o nosso Mestre querido, que abençoe esta reunião, que possamos receber aqui tudo aquilo que estamos necessitando, em conhecimento, em vibrações positivas, em tratamento, Senhor, espiritual e físico para cada um de nós com as nossas necessidades. Rogando ainda pela nossa irmã que vai fazer uso da palavra esta noite, que ela possa ser inspirada e trazer, Senhor, tudo aquilo que estamos, todos nós, encarnados e desencarnados, necessitando ouvir. Que a Tua paz possa chegar a todos esses nomes que estão aqui na nossa cesta, todos os pedidos de oração, de preces, as nossas águas que sejam fluidificadas, a fim de que, ao fazermos uso dela, possamos receber o medicamento que estamos necessitando. Que a Tua paz, Senhor Jesus, possa estar conosco, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Nós vamos, então, passar a palavra para a nossa irmã Daniela Freire, que vai falar sobre, o tema é Melhor Assim. Vamos ver o que é melhor assim, não é? Ela que vai nos dizer isso essa noite, com a palavra, a Daniela Freire. Então vamos lá, né? Melhor assim. Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine, para que realmente, como a Isaura falou na prece, para que a gente tenha uma noite produtiva, né? Não sei se vocês conhecem esse livro, Diálogo dos Vivos. Esse livro é muito interessante porque cada capítulo dele é subdividido em como se fossem 3 capítulos dentro de cada capítulo. E a primeira mensagem dessas 3 é do Chico Xavier. É uma explicação dele sobre o tema.
A segunda mensagem, no mesmo capítulo, é uma psicografia dele. E a terceira é uma mensagem do Herculano Pires, do professor Herculano Pires. Por isso ele intitula, ele explica no prefácio do livro que é Diálogo dos Vivos, porque se reporta a esses diálogos travados ali entre o Chico, ele e outras pessoas, obviamente, em Uberaba, tanto que ele também diz que são os diálogos de Uberaba, lá na Casa da Prece. E aí lá no capítulo 10 desse livro, na primeira mensagem, que o Chico está apresentando, ela é intitulada Como Agir. E ele diz o seguinte, que eles estavam lá no centro, as pessoas chegando antes da reunião, e as pessoas começaram a conversar. Como é que é, às vezes, difícil, ele dizia assim, olha, tantas vezes nos vemos impossibilitados de fazer o bem que desejávamos. Então a conversa versava sobre isso. E aí o Chico escreve assim, em muitas ocasiões somos constrangidos por nossos deveres a dar o que nos exigem em alto nível de quantidade, quando só possuímos muito pouco. Em ocasiões outras, a experiência nos pede atitudes de tolerância, que de momento não somos capazes de mostrar de todo, a fim de não favorecer a perturbação. Isso acontece, inclusive, às vezes, numa casa espírita, Então, às vezes eu preciso ter aquela firmeza, não dá ainda para eu sequer atender a pessoa daquele jeito como ela quer, às vezes até numa confusão. Às vezes queremos dar tempo e alegria aos outros, sem conseguirmos fazê-lo, senão em escala mínima, de modo a não criar dificuldades e inquietações em outras pessoas, porque às vezes a gente quer atender a todos e não consegue. E aí Chico faz essa pergunta que intitula essa mensagem: como agir nesses casos? E eles então vinham, conversando, e começou a reunião doutrinária. E caiu em que página? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 5 e 6. Porque a espiritualidade, a gente pensa, que eles vão chegar ali, depois que a gente chega junto com a gente, nada disso, já está tudo organizado, é organizado lá, a gente é que está seguindo os conformes. E aí, depois desse estudo, vem a mensagem de Emmanuel. Então não é a Daniela, é Emmanuel. Melhor assim. E o que Emmanuel nos diz? Começa assim a mensagem: terá soado o momento de tua cooperação no amparo a outrem, e efetivamente estimarias entregar o máximo de ti, segundo as circunstâncias. E aí, se a gente parar nessa mensagem exatamente aqui, terá soado o momento de tua cooperação no amparo a outra, e efetivamente estimarias entregar o máximo de ti. E a gente pensa assim, eu estimaria fazer isso, eu estimaria fazer o meu melhor. Mas se eu não posso fazer o meu melhor, é melhor eu não fazer. Gente, essa frase existe assim, ela é tão falada. Mas vamos ver se Emmanuel concorda com isso, que a gente ouve bastante por aí. Se eu não posso fazer o meu melhor, é melhor eu não fazer. Olha o que ele vai dizer. Mas se não podes dar na medida dos teus desejos, cede a migalha que possuis. Se a gente lembrar, lá o capítulo 13, itens 5 e 6, é sobre o óbolo da viúva. Então, cedes a migalha que possuis. É melhor fazer esse mínimo que a gente julga ali como mínimo, mas contribuindo. Melhor assim.
ofertar o mínimo de que dispões, que te recusares ao benefício, cerrando as portas do amor aos semelhantes. E se não é isso que a gente vai ver nesse trecho do Evangelho de Lucas, que também está no Evangelho de Marcos, o óbolo, né? A esmola da viúva. Então, lá no Evangelho, vem assim, que Jesus estava com os apóstolos, né, com os seus discípulos, no templo, e eles estavam ali sentados e começaram a observar a forma como as pessoas iam fazer as doações. Como hoje a gente ainda vê em templos, às vezes urnas na frente do altar, para as pessoas depositarem suas doações. Então, naquela época também havia isso. Então, lá na sinagoga, chama-se às vezes de cofre de doação, urna de doação, gasofilácio, é tudo a mesma coisa. Só que havia uma preocupação, essa imagem eu acho que mostra isso, né? Esse rapaz está doando, mas ele está olhando se as pessoas estão vendo ele doar e a quantidade que ele está fazendo isso. E o título do capítulo 13 é: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. A gente fica preocupado não só de mostrar para todos os dedinhos das mãos, a gente quer também que todo mundo veja. Isso faz parte ainda desse orgulho, dessa presunção, desse egoísmo que a gente traz com a gente. E Jesus utiliza aquela situação para nos trazer o aprendizado, jamais para a gente fazer o julgamento do outro, mas para a gente olhar para dentro da gente. E que aprendizado ele traz ali? Quando de repente chega essa senhora, essa moça, essa viúva, é assim que ele se repõe, a viúva. Uma viúva pobre, percebe-se isso, e que doa 2 moedinhas de 10 centavos cada um. 2 moedinhas de 10 centavos. E aí Jesus comenta então com os seus discípulos, né? Quem doou mais? E com certeza foi ela, porque ela doou daquilo que lhe fazia falta. Quando a gente analisa isso junto com Allan Kardec no capítulo 3, ele vai nos falar sobre algo que acontecia no século XIX, acontecia na época de Jesus, e vamos lá se não acontece ainda hoje. Pessoas que dizem assim: eu vou poder ajudar. Eu vou poder ajudar se eu ganhar na loteria, aí eu vou doar tanto lá para o centro espírita. Eu vou poder ajudar se o meu trabalho passar a ter menos tempo no dia, porque aí eu vou ter mais tempo para ir para a casa espírita. Eu sempre vou colocar uma condição para eu ajudar. E o que Jesus vai nos dizer, e Emmanuel vai corroborar, é que não é assim. Não é o tanto que eu fizer, não é pela quantidade que eu fizer, mas como eu fizer. E Kardec, conhecendo a gente e sendo inspirado, né, pela falange do Espírito de Verdade, ele vai analisar que muitas vezes a gente coloca essas condições materiais e, na verdade, na hora da gente ajudar, materialmente falando, a gente primeiro vai continuar olhando aqui, primeiro a minha situação. Por exemplo, se eu ganho na loteria, eu primeiro vou fazer alguma coisa para mim. Num sentido assim, o que eu estou doando? É o que me faz falta como uma viúva? Ou é o resto? Há uma mensagem de Humberto de Campos no livro Pontos e Contos, que o título da mensagem já diz tudo: dar ou deixar, ou dar e deixar. E aí assim, existia um homem muito rico, de muitas posses, e também mais avarento. Só que ele fica doente e percebe que provavelmente ele vai morrer. Aí o que ele faz? Faz grandes doações, muitas doações. Quando chega do outro lado, ele morre. Quando chega do outro lado, ele é recebido, né, por uma pessoa, e ele começa a questionar a pessoa: mas onde é que eu estou? Por que eu estou opaco? Cadê minha luz?
E aí Humberto de Campos é ótimo, né, para narrar isso. E aí esse funcionário diz para ele assim, mas por que você acha que está errado? Não, olha, eu doei muita coisa antes de vir para cá. Eu doei para assistência, para caridade. Nossa, você não sabe. Ah, tá bom, então faz a lista. Ele vai e faz a lista. Quantos milhões para cá, quantos milhões para lá, quantas terras para cá, quantas propriedades para lá. E aí, esse espírito bondoso olha aquilo, olha a situação dele, e diz assim, meu amigo, você ainda não entendeu. Você não doou, você deixou, porque você não podia trazer. Olha como é que é importante a gente pensar nisso, né? E Kardec fala sobre isso. O que a gente tem doado? E aí é óbvio que a gente aqui não está falando em termos materiais especialmente. A gente está seguindo aqui esse raciocínio do Emmanuel na mensagem. É especialmente o que temos doado de nós, do nosso tempo, por exemplo, para o outro. Na nossa paciência num mundo tão impaciente, da nossa cordialidade, do nosso afeto, de nós nesse sentido. A gente continua passando pelas pessoas na rua, correndo desesperadamente? Ou a gente é capaz de parar, olhar, abraçar, perguntar, como é que você está? A gente tem conseguido se desligar das telas para, por exemplo, assistir uma palestra? Pensar sobre aquilo, o que isso pode contribuir para mim? Porque é um estudo. E nesse estudo, encarnados e desencarnados estão juntos. Então é um momento também de interação. Olha só, isso é nos doar. Parar para pensar sobre a nossa existência, sobre o nosso papel no mundo, é nos doar. Porque é um momento que a gente está doando o nosso tempo para isso. O tempo tão precioso, né? Então, Kardec faz essa análise, olhando por dois aspectos, como eu disse. O primeiro, nessa questão material, do que seria esse resto, e o segundo, ele finaliza o item 6 desse capítulo, trazendo ali duas reflexões. A primeira, não há ninguém que não possa dar um consolo. Não há ninguém que não possa dar um consolo. E muitas vezes esse consolo pode ser naquele momento difícil. Porque o mundo não vai parar para a gente demonstrar o mínimo do que é ser cristão. E pelo contrário, vai ser exatamente naquele momento difícil, porque é o seu desafio, é o nosso desafio. É aquele momento que você está sangrando por dentro e que alguém passa por você e você vai esquecer de você, vai olhar para o outro, vai dar um abraço e vai perguntar, como é que você está? Não para o outro dizer está tudo bem, mas perguntar com sincero interesse. Porque é isso que demonstra que a gente está fazendo alguma coisa de diferente com tudo isso que a gente tem estudado. Há quanto tempo, né? Há quanto tempo? Os evangelhos estão aí há mais de 2000 anos. Minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. E depois ele diz, né, mesmo aqueles que não têm nada, materialmente falando, não dispõem do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo. Olha só, gente. Ele não está dizendo assim, vamos todos para a casa espírita para dar algo ao próximo. Isso é em qualquer lugar. É no nosso trabalho, na dificuldade com aquela pessoa que trabalha com a gente. A dificuldade porque ela pensa de um jeito, eu penso do outro. Mas é isso, esse é o desafio. O meu tempo, o meu repouso. Olha só, até ali. Então, é como também temos aproveitado o nosso tempo. É claro que somos humanos, eu acho que existem momentos em que a gente não consegue se olhar com esse potencial mínimo para ajudar o outro.
Tem momentos que a gente olha e diz assim, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante, não é possível. Então, pensando sobre isso, eu estava refletindo sobre essa imagem. Isso é um fundo do mar de águas claras, né? Podia ser de um rio, do que fosse. E aí, por que essas águas podem ficar claras? Não vamos pensar aqui numa poluição por dejetos que não se decompõem. Não, vamos pensar, não tem nenhum ser humano aqui para a gente olhar. Ele não chega nesse lugar. Se nós temos vida no planeta há mais ou menos 3 bilhões e 800 milhões de anos, e sabemos que toda vida morre, todo ser vivo morre, como é que ficaria isso se não existisse isso? Bactérias. Eu nem vejo com o poder de resolução do meu olho. E aí eu poderia pensar, como elas são insignificantes? Mas se não fossem elas, não haveria decomposição para você ter as águas claras, porque ficaria tudo assoreado, né? Ia ficar tudo se depositando. E também não haveria reaproveitamento das moléculas, das matérias orgânicas. Porque quando a gente lê as obras de André Luiz, a gente vê que a espiritualidade aproveita tudo. Por que não iria aproveitar as moléculas e as matérias orgânicas? Ou então, quando a gente olha uma imagem como essa, de uma floresta, aí a gente olha, nossa, tudo tão bonitinho, né? Tudo tão perfeitinho. O que mantém isso dessa maneira? Vamos imaginar que essa imagem aqui, ela ficasse viva. E eu ouvisse os sons também dos insetos da floresta. E entrasse nesse salão uma abelha. Acabaria com a nossa palestra, porque todo mundo ia olhar para a abelha. Ah, mas que abelha é chata. Mas por que eu não gosto de abelha? Porque a abelha tem ferrão, eu não quero saber de abelha. E a abelha vive com o seu ferrão. E se ela resolvesse que é melhor não existir porque ela tem ferrão, todo mundo não gosta dela, e a maioria das pessoas, né, não gosta dela? Como é que vão ficar as árvores e as plantas? Porque é isso que a gente tem visto nos noticiários, né? As alterações climáticas e os inseticidas fazendo o quê? Acabando com as abelhas e, consequentemente, diminuindo a quantidade de plantas. Porque as plantas precisam delas para polinização. Os cupins, que a gente não suporta, mas os cupins são importantíssimos para o solo. Os cupins vão permitir que vários outros animais se alimentem, como os tamanduás, como o sapo. Ah, mas se o sapo passasse por essa tela, Daniela, eu sairia e ia embora, porque o sapo, além de tudo, é feio. Tadinho do sapo, né? Mas uma floresta com sapos é uma floresta saudável, porque ele está ali no meio da cadeia alimentar. Ele é um indicador importante de que há uma vida boa naquela floresta. Uma onça, ela regula todo mundo que vem antes. Então, tudo isso para a gente olhar lá na natureza e observar que todos são importantes. Que mesmo naquilo que a gente acha que a gente é insignificante e algumas vezes a gente se julga dessa maneira, ou pior, né, se a gente julga o outro dessa maneira, isso não existe para Jesus. Para Jesus, todos somos importantes. Todos somos importantes. Aquela formiguinha que está lá embaixo, nessa pirâmide, ela não está preocupada se ela não é a que está na ponta, se ela é que não está pegando ali o néctar, o mel, o néctar ou o pólen. Ela está entendendo que ela tem um papel e que se não é ela ajudando a suportar aquele peso, a da ponta não chega lá na ponta. Então isso quer dizer que todos somos importantes nessas engrenagens onde a gente vive. Em tudo que a gente faça, inclusive no trabalho de um centro espírita, no nosso trabalho, no trabalho da nossa casa, com os nossos vizinhos, nas dificuldades diárias.
parece uma pequena parcela, né? Parece tão pequena, como a gente estava olhando lá. É esse mínimo que com outro mínimo, que com outro mínimo, que com outro mínimo, constrói. Vocês já imaginaram? Não sei se vocês conhecem essa imagem. A gente poderia olhar para ela e dizer assim, nossa, olha para essa pedra aqui e falar assim, olha, você devia voltar para onde você veio. Mal vai dar para matar a minha sede. Vocês conhecem essa imagem? Isso aqui é a nascente do Rio Amazonas. Do maior rio em extensão e em volume do mundo. Se ele pensasse dessa maneira, olha só, né? Começa pequeno, né? Mas olha só. Ou então, a gente às vezes poderia pensar o contrário. Mas e se acontecesse algo comigo que eu conseguisse ser esse Rio Amazonas? Mas aconteceu algo comigo que, por exemplo, eu me sentia um super-homem. Eu me sentia assim, uma mulher maravilha, um super-homem, uma pessoa. Mas aí, eu caí do cavalo. Fiquei tetraplégico, traqueostomizado. E o que eu estou fazendo ali? Eu estou sorrindo. Porque para o espírito não tem limite. E o que esse homem, o ator Christopher Reeve, os mais novos talvez não conheçam, né? Mas ele efetivamente a gente tinha essa ideia dele, né? Como um super-homem. E como uma pessoa tão legal. E aí aconteceu na vida dele, na década de 90, ele realmente caiu. E não chegou a ser, acho que 3 milímetros a lesão que ele teve na medula, ele perdeu toda a movimentação para baixo. Ficou 9 anos assim, e a gente podia pensar assim, mas nesse caso, o que ele vai construir de bom? Primeiro, seu exemplo, seu sorriso. E ele ainda escreveu um livro. É um livro não espírita, chama-se Ainda Sou Eu. Olha só, nem precisava ser espírita. Ainda sou eu. Sou eu que estou ali naquela cadeira de roda. Sou eu que estou pensando, sentindo, aprendendo. Olha só, que mínimo, né? Que mínimo tão máximo. Algumas pessoas têm esse potencial. Então, quando a gente lê no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na questão 625, ela está lá na terceira parte, no capítulo 1, Lei Divina ou Lei Natural, Kardec pergunta aos espíritos, né, quem foi aquele que habitou o planeta, que é assim, o maior exemplo para a gente de perfeição, nosso modelo e guia. E os espíritos nos dizem, Jesus. Essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo sabe. Mas a gente precisa refletir sobre Jesus, eu penso assim, né, num assunto como esse aqui que a gente está pensando. Se Jesus é o nosso guia, a gente é como aquela criancinha, né? A gente é criança espiritual ainda. Então a gente precisa que Ele nos guie efetivamente, nos dando a sua mão, para a gente saber qual o melhor caminho para trilhar. E Ele ainda ilumina o nosso caminho. Esse é o guia. E o que é o modelo? Ele nos mostra como a gente deve agir. Então, se Jesus nos mostra como a gente deve agir, vamos ver como é que Ele agia e como Ele age. Por exemplo, nessa imagem, não sei quem vai aqui já relacionar que passagem é essa. É o martírio de Jesus, mas a gente percebe que tem um outro homem que nesse momento está ajudando, segurando a cruz. Esse é o trecho que nos fala o Evangelho sobre Simão, o Cireneu, que entra na história como um Cireneu. Cireneu é quem nasceu em Cirene. Então, Simão, o Cireneu, estava ali.
O livro Quando Voltar à Primavera, da Amélia Rodrigues, ela narra até um pouco mais, né? Tem os bastidores ali dessa história, um antes e um depois. Mas veja bem, Simão estava olhando o que estava acontecendo. Ele não era cristão até então, não seguia Jesus, né? Mas ele estava olhando a situação. E o soldado, não por piedade, né? Mas para se ver livre daquilo rápido, diz assim: ajuda ele, pega ele, a cruz. E Simão vai pegar. E aí, Jesus parou naquele momento e falou assim: e você? Como é que é a sua vida? Você tem agido de maneira correta? O que você fez hoje de bem para os outros? Não. Jesus não precisava que ninguém carregasse ali a sua cruz. Claro que não. Não precisava nem passar por nada do que ele passou, mas ele passou em que sentido? Para mostrar para a gente, como guia e modelo, como a gente deve agir. E ali ele mostra essa humildade de se deixar ser ajudado. E nesse deixar-se ser ajudado por alguém perfeito? Não. Porque não existe a perfeição além do próprio Jesus. Então, se Jesus fosse contar com seres perfeitos para instituir o seu reino aqui, ele iria contar com ninguém. Então, esse exemplo, para mim, é um dos exemplos mais bonitos. Essa humildade de Jesus. E para a gente perceber que somos importantes. E para a gente parar e nos perguntarmos se temos feito essa pergunta: o que podemos fazer para diminuir o peso da cruz do outro? Porque até aqui a gente tem olhado bastante para o nosso umbigo. A gente sabe de tudo aquilo que nos incomoda na nossa vida, de todas as nossas dores, de todos os nossos sofrimentos. A gente reclama, quando a gente não fala, a gente pensa reclamando. Mas o que podemos fazer para diminuir o peso da cruz do outro? Porque a gente já aprendeu que é tentando amenizar a dor do outro que a gente se cura a si mesmo. A gente já aprendeu que é nesse trabalho em favor do outro que a gente se cura a si mesmo. Mas a gente precisa aplicar. A gente precisa praticar. A gente precisa andar com calma, olhando o outro e vendo se o outro não precisa de algo, se você não pode ser útil. Não era isso que Emmanuel nos disse lá atrás? Se a gente não pode ser útil, não foi isso que o próprio Allan Kardec falou no capítulo 13, no item 6? E aí, para ser útil, não necessariamente eu vou precisar que alguém me peça. Eu posso estar atento. Posso estar lá que nem Simão Sirineu. Continuando a mensagem, Emmanuel diz: o desafio à humildade terá surgido à frente e de certo surpreenderias razão para grande prazer com a capacidade de revelar compreensão angélica diante daqueles que te examinam a evolução espiritual. A gente gostaria, né? No entanto, se não consegues fazer isso, não escondas esse ou aquele pequenino gesto de tolerância, porque será mais justo articular apagado impulso de entendimento que desertar do concurso fraterno, dando pasto à agressividade exagerada perante ofensas e pedradas que no fundo não passam de manifestações de enfermidade ou desequilíbrio no comportamento alheio. Então, se somos xingados, por exemplo, no trânsito, silenciar, calar e não pensar mal, seguir. Quem está fazendo aquilo não tem a compreensão que a gente tem. Eu não sei. O Chico volta e meia era xingado. E aí o que Emmanuel dizia para ele? Melhor você ser xingado, você ser injustiçado, do que ser você com
autor disso. Eu sei que é difícil, claro que é difícil. Eu estou falando aqui, a gente primeiro fala para a gente, né? A gente primeiro está estudando isso aqui, é para a gente. Fácil não é, mas é necessário. É realmente necessário, porque aí a gente muda a vibração. Caso não desfrutes a oportunidade de empenhar um dia de serviço aos irmãos mais necessitados do que nós mesmos, quando se te faça possível, oferece 1 hora em favor deles. E às vezes a gente aqui, né, na casa espírita, às vezes as pessoas saem das tarefas, porque elas acham que se elas não podem fazer o melhor, é melhor não fazer. Só que aí aquela árvore de formiguinha, né? Pede uma aqui, pede uma ali. É melhor eu ter 1 hora. Porque esse trabalho de 1 hora vai ser importante. E é muito importante. Porque todo mundo é importante. Cada um com seu jeitinho, cada um com a sua colocação. Ah, mas o outro não gostou do que eu fiz. O outro ainda não aprendeu. Você pode aprender o convívio. Ah, mas o outro falou de uma maneira que eu não gostei. O outro ainda não sabe falar. Continua, persevera. Vai ser assim que você vai ganhar. O outro eu não sei, mas você vai ganhar. Então, Emmanuel conclui. Na ocasião em que não te vejas capaz de testemunhar alegria, nos instantes de crise, sem outro recurso senão aquele de exteriorizar um sorriso pobre, em auxílio de teu ambiente pessoal, será mais valioso esse pobre sorriso que qualquer palavra menos feliz, tendente ao mergulho no desespero, agravando os problemas dos que te cercam, a esmolarem apoio e compreensão. Ampara o bem dos outros, na garantia do teu próprio bem. E quando não possas entregar o máximo qual desejas, e tanto quanto se espera de ti, oferece o mínimo ao teu alcance, porquanto a ausência do melhor que se possa realizar é uma brecha ao pior talvez por surgir. E por isto mesmo, o mínimo de bem será sempre uma luz, dissipando as trevas que se adensam constantemente onde não há bem nenhum. Que texto, né? Que mensagem, né? Então, a gente pensar aqui, eu acho que a gente pode interpretar assim: fazer o nosso melhor. Esse melhor que está aqui, que só eu sei. Fazer o meu melhor muda aquela ótica de se eu não posso fazer, ou melhor é melhor eu não fazer, porque aí não é assim que eu vou olhar. Eu vou olhar assim: o que eu posso fazer que é o meu melhor? Dentro das condições que me dão, qual o potencial que eu posso aplicar? E veja bem, nós temos muita coisa. Se a gente comparar, por exemplo, né, com a situação que eu trouxe aqui do ator, ou se a gente comparar com uma outra situação. Quando eu escolhi a imagem para colocar o título da palestra, eu não sei se alguém aqui percebeu. Isso aqui é uma colcha de retalhos, patchwork. E por que eu coloquei essa imagem? Eu não sei se vocês sabem, mas existem para populações privadas de liberdade, para pessoas privadas de liberdade, os presidiários, os encarcerados, existem alguns projetos pelo mundo, nas prisões, para auxiliar essas pessoas na maneira como elas vão lidar com o seu tempo ali dentro. E existe um documentário na Netflix chamado Cela de Costura. É um dos documentários mais bonitos que eu já vi. Ali são homens com crimes, que cometeram crimes tenebrosos. A maioria, inclusive, não vai sair dali, na prisão perpétua. Mas eles vão nos mostrar, porque se a gente lembrar de Emmanuel falando para o Chico, quem é o criminoso? O criminoso é aquele que é descoberto, todos somos.
Uns estão na prisão, outros têm outros crimes, ou outros não são descobertos. Então, se a gente parar para pensar nisso e pensar o seguinte, o que representa essa colcha de retalhos para essa população? Eles é que costuram, tem toda uma engenharia para fazer isso. E eles doam essa colcha para crianças e jovens de orfanatos. Então, quando isso acontece, a gente percebe ali que eles estão desenvolvendo algo que todos nós temos, esse potencial para ser bom. Todos temos o potencial para sermos bons. Às vezes a gente precisa até estar ali encarcerado para perceber isso. Ninguém ali vai dizer assim, não, você não fez nada, vai passar uma borracha, não. Tanto que eu disse que a maioria nem vai sair dali. Mas é para ressignificar a própria vida. Porque às vezes o que a gente vem fazendo, encarnação por encarnação, é só errar. E a gente continua, e erra, e erra, e erra. E aí ali a gente, peraí, será que eu posso construir algo de bom? Será que eu posso fazer a diferença para alguém? Será que eu, com tudo isso que eu tenho de errado dentro de mim, eu consigo mudar a vida de alguém e, consequentemente, mudar a minha? E é isso que eles fazem. E é realmente muito bonito. Porque vai ser exatamente lidar com as nossas imperfeições e com elas, e entendendo que nós somos imperfeitos, é que vai ser o grande desafio para a gente desenvolver esse potencial do bem. É como quando a gente fala para alguém que é pai ou mãe, a gente primeiro se educa para depois educar, e a gente só percebe isso quando está ali. Porque a gente vai se deparar com um monte de imperfeição, mas a gente precisa educar o outro. E vai fazer a diferença como? Na prática. Se eu ficar falando para o filho, escova o dente, escova o dente, escova o dente, e ele nunca me viu escovar o dente, não vai fazer. Da mesma maneira, se eu tiver um procedimento errado. Então, essa questão da perfeição, eu trago aqui uma pergunta para todos. A gente está vendo uma imagem de Jesus com seus apóstolos. Indique o ou os apóstolos perfeitos. Por favor. Nenhum, Teresa. Olha só, né? Mais um aprendizado de Jesus. E é interessante que quando a gente olha a vida dos apóstolos, as dúvidas que eles tinham, os questionamentos ali com Jesus, ou entre eles, quando a gente pega um livro como Boa Nova, né, que a gente vê aquele dia a dia, a gente se vê em quantas situações daquelas. Você pensa assim, nossa, mas eu teria feito exatamente essa pergunta. Nossa, mas eu teria feito essa colocação. Então, Jesus não espera perfeição para o trabalho do bem. E Emmanuel, numa outra obra, Fonte Viva, ele intitula o capítulo 117 dessa obra assim: Possuímos o que damos. Isso também é muito bonito. Possuímos o que damos. Então, quanto mais eu dou meu tempo, minha paciência, meu interesse pelo outro no sentido, né, de um interesse afetivo, quanto mais eu dou a minha saúde, o meu tempo, o meu sorriso, mais eu possuo, mais rico eu fico. Inclusive quando eu faço minhas doações materiais dentro das minhas possibilidades, como uma viúva, é dentro da minha possibilidade. E não é para ninguém ver, é para eu fazer aquilo que eu posso. Quanto mais eu faço isso, mais eu possuo. E aí, isso volta para a gente. Nesse sentido, esse possuir. E eu quero completar, não sei se já é o final, mas acho que, não sei, vamos ver. Com essa lição do livro... Peraí que eu não passei.
essa lição, capítulo 81 do livro Espírito da Verdade. Esse livro foi psicografado pelo Valdo Vieira e pelo Chico, e essa é uma mensagem do Humberto de Campos. E chama-se História de um Pão. E ela é baseada também no capítulo 13. Então, Humberto de Campos conta pra gente a história de dois personagens. Um é Barsabás, o tirano. É assim que ele nomeia ele. E ele conta pra gente assim, olha, bom, Barsabás era um tirano. Então, ele não semeou coisas boas, né? E aí ele morre. Mas ele tinha muitas propriedades, muitas coisas, né? Dentro de tudo isso que ele usurpava dos outros, ele enriqueceu. E aí, depois que ele morre, ele volta lá para a casa dele. Só que ele enriqueceu, ele muniu a sua casa de riquezas, porém, ele não conseguiu semear em nenhum parente nada de bom. Então, quando ele volta para a casa dele, ele vê a viúva magoada, querendo se livrar de tudo o que lembrasse ele. Aí colocaram lá nos leilões, aí ele vai para lá e vê os filhos disputando a herança. Ninguém conseguia ter um pensamento bom para ele. Ele vai buscar em amigos de infância, enfim, ele começa a peregrinar. E aí ele começa a se dar conta de como tinha sido a vida dele. E ele vai ficando numa espécie de cegueira, numa escuridão. Quanto mais consciência ele tinha do mal que ele havia causado, mais isso se aprofundava nele. Então ele ouvia as vozes de acusação, e isso fez com que ele começasse, com o tempo, a sentir remorso, a chorar. E ele ficou muito tempo assim na espiritualidade. Até que ele, acabei contando, né? Nem li. Até que, essa história, ela me comove muito, gente. Até que ele diz assim, que ele entregou-se às lágrimas e vagueou por muito tempo no nevoeiro. E um dia ele aprendeu a pedir na oração. E como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, de súbito se extingue a cegueira e ele vê diante de seus passos um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor, nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante deslumbrado, chorou impulsivo ante um ministro espiritual que velava no pórtico. Então tinha uma pessoa ali, e ele ficou muito tocado com aquilo tudo, né? E, após ouvi-lo generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que surgiu da terra, que subiu da terra. E ele: ai de mim, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo em grandes sinais o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojaste nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui em teu crédito uma oração de louvor, umazinha. E apontou-lhe a canhada estrela que brilhava à feição de pequeno disco solar. E aí ele continua dizendo ao funcionário: há 32 anos deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo,
confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste um dia por amor e livrar-te-ás em definitivo do sofrimento nas trevas. Porque, como é importante termos a consciência do mal que causamos, passar pelo remorso, mas a gente precisa continuar. A gente não pode ficar estacado naquela situação. A gente precisa progredir. E ele, nesse momento, ainda estava parado, paralisado. Como ia ser? Bom, ele aprendeu a rezar, isso ajudou muito, e ele agora ia seguir a claridade de quem fez a prece por ele. E aí, diz aqui, né? E Barsabás acompanhou o tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar. Mas em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Um carpinteiro, né? Era Jonaquim, aos 40 anos de idade. E aí, imaginem esse encontro. Alguém tão tirano que encontra alguém agradecido a ele, que fez uma prece por ele. E esse espírito abraça Jonaquim, se funde a ele numa vibração, como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz. Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido de volta ao calor do lar. E como termina essa história? Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás nas leis eternas o prêmio de renascer para redimir-se. E é isso que a gente vai ver nas obras. O amor que fazemos, o bem que fazemos ao outro, não é o amor, o bem que fazemos ao outro, nos advoga em qualquer parte. Esse é o possuirmos o que damos, que Emmanuel vai nos dizer. Não fazer o bem esperando nada, não é isso. Mas, por menor que seja a migalha, as 2 moedinhas de 10 centavos, o tempo de ouvir alguém, por menor que seja, o pão entregue, isso volta para a gente, no melhor sentido. Então, que a gente possa refletir aqui com o Emmanuel sobre melhor assim, porque eu não sei se vocês perceberam, mas é uma mensagem diferente da maioria. Não tem no texto o título. Geralmente o título está ali no meio, né? É para a gente refletir o que é melhor assim. Né? O que é o melhor de nós? E como nós temos aproveitado o nosso tempo? E desse mesmo livro que o Alexandre leu no início, Sinal Verde, eu deixo aqui para a gente uma outra frase do André Luiz, que eu gosto muito. Quando você aproveita o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. E essas maravilhas, só nós sabemos o quanto elas podem significar o melhor de nós. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Nós não temos nem palavras para agradecer a Daniela. Muito obrigada, Daniela. Que Deus abençoe você
os seus esforços, saiba que você deu o seu melhor. E foi um melhor muito bom, graças a Deus. Quando você falou no Super-Homem, eu lembro que assim que ele morreu, eu estava muito empolgada com a história dele. Assim que ele desencarnou, também o citei numa palestra aqui. E naquela época, eu não sei se isso é verídico, mas eu pesquisei e eles falaram que o teste para conseguir um ator para representar o Super-Homem era um teste que visava mais o lado sentimental e emocional dele do que a parte dele como ator. Então ele foi o que ganhou porque ele era uma excelente pessoa. E a família dele, a esposa e os filhos declararam o grande exemplo que ele deu durante todo o tempo que ele esteve naquela situação de plena incapacidade, dependendo de todo mundo. Que o exemplo dele foi um exemplo tão grandioso que ele realmente era o Super-Homem. Por isso é que ele foi o Super-Homem. E depois ficou até difícil conseguir um ator, um artista que pudesse substituí-lo, porque ele era de extrema bondade, era uma pessoa de extrema bondade. E foi muito bem lembrado, eu gostei muito dessa lembrança dele hoje, porque realmente são esses exemplos, às vezes, que a gente encontra fora da religião, né? E que nos balança um pouco as estruturas morais. Nós agora, então, estamos encaminhando para o final. Assim que terminar, nós vamos dar um aviso para a semana que vem, tá? Eu vou pedir a nossa querida Nancy, que está aqui hoje, nos visitando, e como ela não pode ir até lá, ela vai fazer a nossa prece final. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, nosso amigo maior, temos tanto que agradecer por tantas lições maravilhosas que aqui foram trazidas essa noite pela nossa Dani, para a nossa reflexão, que possamos pensar muito em tudo isso que nos foi trazido, porque refletindo, nós chegaremos à conclusão de que estamos tão distanciados ainda dessa lição tão importante para o nosso dia a dia. Que possamos nos esforçarmos sempre para hoje sermos melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. E assim, Jesus amado, nesse instante, queremos também nos lembrar daqueles infelizes que perderam o rumo e hoje vivem na sombra porque desconhecem as tuas verdades. Jesus amigo, que nesse instante, cada um aqui presente possa se sentir amparado, abençoado, recebendo essas bênçãos que fluem do teu amor tão importante por cada um de nós. Obrigada, Jesus, que o teu amor nos acompanhe aos nossos lares, aos nossos afazeres, sempre na certeza de que o teu amor nunca nos falta. Que assim possa ser agora e sempre. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Então, eu vou